Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vida de Filosofia Podcast. Aqui a gente fala de filosofia de um jeito leve, humano e curioso, como uma conversa entre amigos que caminham juntos em busca de sabedoria. Hoje eu quero falar sobre o homem que deu o primeiro passo na história do pensamento humano. Um homem que olhou para o mundo e, pela primeira vez, tentou compreendê-lo sem recorrer a mitos, deuses ou forças misteriosas. O nome dele era Tales de Mileto, e é a partir dele que começa a história da filosofia ocidental. Tales viveu por volta do século VI a.C., na cidade de Mileto, localizada na antiga região da Jônia, atual Turquia. Naquela época, o conhecimento era dominado pela religião e pelos mitos. Quando chovia, era porque Zeus decidia. Quando o mar se agitava, era Poseidon que estava irritado. E o destino dos homens era visto como um jogo de vontade divina. Mas Tales foi diferente. Ele olhou para o mesmo céu que todos viam e se fez uma pergunta simples, mas revolucionária. Do que tudo é feito? Essa pergunta marca o nascimento da filosofia, porque até então o homem explicava o mundo através de histórias. Tales foi o primeiro a tentar explicá-lo pela razão. Ele acreditava que tudo tinha uma origem comum, algo que estava por trás de todas as coisas. Chamou esse princípio de arqué, que significa origem, fundamento, e afirmou que esse princípio era a água. Hoje pode parecer uma ideia ingênua, mas é preciso lembrar do contexto. O que Tales fez foi algo completamente novo. Ele propôs uma explicação racional para o universo. Ele substituiu o mito pela observação. E isso mudou tudo. A água para Tales representava o elemento essencial da vida. Estava em tudo, dava forma a tudo e sustentava tudo. Ele via a natureza como um sistema em movimento, vivo, dinâmico e ordenado. E acreditava que, ao entender esse princípio, o ser humano poderia compreender o próprio mundo. Tales não era apenas um pensador. Ele era também um cientista e matemático. Foi capaz de prever um eclipse solar e, segundo alguns relatos, viajou até o Egito, onde aprendeu geometria e astronomia. Conta-se que ele mediu a altura das pirâmides, observando a sombra que projetavam no chão. Um gesto simples, mas que simboliza o que ele acreditava, que a mente humana é capaz de medir o cosmos. Essas histórias podem ter sido exageradas pelos séculos, mas o que elas revelam é verdadeiro. Tales acreditava que a razão é a ferramenta que o ser humano tem para compreender o mundo. E a outra história curiosa. Dizem que, enquanto observava as estrelas, Tales caiu em um poço. Uma mulher que passava por ali riu e disse: "Você tenta entender o céu, mas não vê o que está à sua frente." Platão contaria essa história mais tarde, não para ridicularizar Tales, mas para mostrar a essência do filósofo, alguém que busca compreender o que está além, mesmo correndo o risco de tropeçar no que está perto. E talvez esse seja o preço do pensamento. Pensar é olhar para o alto, mas também aprender a cair e levantar. Tales de Mileto fundou o que mais tarde seria chamada de Escola Jônica. Dele vieram Anaximandro e Anaxímenes, cada um tentando continuar sua busca pelo princípio fundamental das coisas. E é curioso perceber que, embora cada um tenha dado respostas diferentes, todos partiram da mesma atitude, a coragem de pensar. Antes de Tales, o ser humano acreditava que tudo era decidido por forças misteriosas. Depois de Tales, nasceu a ideia de que podemos compreender a realidade usando a mente. E é por isso que ele é considerado o primeiro filósofo, porque foi o primeiro a transformar a curiosidade em método e a dúvida em caminho. Tales mostrou que o pensamento é como a água. Flui, se adapta, se transforma, mas nunca deixa de procurar profundidade. E talvez essa seja a grande lição que ele deixou para nós. Que a sabedoria não está em ter respostas prontas, mas em continuar perguntando. Se esse conteúdo te fez pensar diferente, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que também deseja aprender um pouco mais. Alguém que tem curiosidade sobre os estudos do pensamento. E nos vemos na nossa próxima viagem pela história da filosofia.